A epidemiologia estuda na população a ocorrência e fatores determinantes dos eventos que estão relacionados à saúde. Procura conhecer o processo saúde e doença em determinados grupos de pessoas ou a população em geral. A epidemiologia busca estudar morbidade, mortalidade ou agravos à saúde através de instrumentos técnicos científicos, incorporando metodologias que colaboram no resultado final dos estudos. Doenças emergentes são doenças novas, doenças que não existiam no lugar anteriormente. É o caso lá da febre zika e é o caso da febre chikungunya. As duas são de origem africana e devem ter chegado no Brasil com fluxo principalmente de turistas por causa lá da Copa do Mundo de 2014. Nós até tivemos já casos anteriores dessas doenças antes de 2014, mas realmente o número de casos aumentou bastante nos últimos tempos. Provavelmente, como eu disse, questão lá dos turistas chegando. Ambas são transmitidas pelo mosquito da dengue, pelo Aedes aegypti ou pelo Aedes albopictus. E elas têm características semelhantes. Uma família de vírus chamados de arbovírus são vírus que são transmitidos por artrópodes. E você tem febre amarela, você tem dengue, você tem o chikungunya, você tem a zika vírus. São sintomas, inclusive, bastante semelhantes, né? Uma outra pequena diferença. Tanto é que até para os médicos é complicado saber quem é quem. Muitas vezes pessoas chegam no hospital com os sintomas da doença, tem que fazer o exame de sorologia, né? Tem que ver de repente lá qual é o vírus específico. Inclusive mais questão de curiosidade, de estatística, de epidemiologia do que de outra coisa. Porque para as três doenças você não tem exatamente tratamento, né? Para qualquer uma dessas viroses, o tratamento é o mesmo. Repouso, tratamento sintomático, ou seja, o cara está com febre, dá um remédio lá contra a febre, mantém a pessoa hidratada e coisas do gênero. Sendo que existem realmente alguns pequenos detalhes. Em relação à febre zika, né, causada lá pelo zika vírus, o que mais chama atenção são as manchas vermelhas na pele. Também acontece na dengue, também acontece na chikungunya, também. Mas no caso lá da febre zika é bem intenso e as manchas vermelhas às vezes são acompanhadas de pequenas manchas brancas. No caso da chikungunya, o que mais chama atenção são as dores musculares e articulares muito fortes. Também acontece na dengue? Também acontece. Só que no caso da chikungunya são mais intensas. Tanto é que o nome chikungunya, ele vem lá de um dialeto africano que quer dizer aqueles que se dobram. Que o indivíduo ele tem lá dores musculares tão fortes que ele, para poder aliviar a dor, sabe quando você está machucado, que está doendo, que determinada posição fica mais confortável para você? No caso do chikungunya, a pessoa dobra o corpo dela, fica mais confortável para poder aguentar a dor. Inclusive em relação à chikungunya, essas dores musculares podem passar por um bom tempo, mesmo depois que a virose terminou. Como é que a gente combate essas doenças? Não tem lá vacina nem para dengue, nem para zika, nem para chikungunya. Então você vai combater essas três doenças do mesmo jeito, né? Recomendação lá para combater o Aedes aegypti: evitar o acúmulo de água doce, limpa e parada, que combatendo uma das doenças você combate as três. Doenças reemergentes são aquelas já conhecidas há algum tempo, estavam controladas, mas agora voltaram. As doenças podem aparecer novamente quando um novo vetor é inserido no local. Cadeia epidemiológica. A agente é um fator que pode ser um micro-organismo, substância química, ou forma de radiação, cuja presença excessiva ou relativa ausência é essencial para a ocorrência da doença. Infecção é a entrada, desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo de uma pessoa ou animal. Infectividade é a capacidade do agente infeccioso de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um hospedeiro. Patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em indivíduos infectados.
Infecção inaparente é a presença de um agente infeccioso em um hospedeiro sem que apareçam sinais ou sintomas clínicos manifestos. Só podem ser identificados por métodos de laboratório ou pela manifestação de reatividade positiva nos testes cutâneos específicos, sinônimo, infecção subclínica, assintomática ou oculta. Virulência é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais. Letalidade é a capacidade do agente infeccioso de produzir casos fatais. B. Reservatório de agentes infecciosos é qualquer ser humano, animal, artrópode, planta, solo ou matéria inanimada, onde normalmente vive e se multiplica um agente infeccioso e do qual depende, para sua sobrevivência, reproduzindo-se de forma que possa ser transmitido a um hospedeiro suscetível. Fonte de infecção: vertebrado que alberga o agente infeccioso e passa a um suscetível. Pode ser um reservatório, um doente ou portador. Portador é um indivíduo, ou animal, infectado, que abriga um agente infeccioso específico de uma doença, sem apresentar sintomas ou sinais clínicos desta e constitui uma fonte potencial de infecção. Pode ser classificado em portador assintomático, ou sadio, durante o curso de uma infecção subclínica. Portador em incubação, durante o período de incubação, e portador convalescente, na fase de convalescência e de pós-convalescência das infecções que se manifestam clinicamente. C. Vias de eliminação, secreções e secreções. D. Portas de eliminação ou de saída do agente. 1. Respiratórias. As doenças que utilizam esta porta de saída são as de maior difusão e as mais difíceis de controlar. Influenza. 2. Geniturinárias, leptospirose. 3. Digestivas, ovos de parasitos. 4. Pele, através de contato direto com lesões superficiais, por picadas, mordidas, perfuração por agulha, ou outro mecanismo que tenha contato com sangue infectado. 5. Placentária, toxoplasmose. E, modo de transmissão. 1. Transmissão horizontal. A transmissão direta é a transferência direta do agente infeccioso por uma porta de entrada para que se possa efetuar a infecção. É denominada também transmissão de pessoa a pessoa. Isso pode acontecer através da dispersão de gotículas, gotas de fluxo ou perdigotos, nas conjuntivas ou nas membranas mucosas do nariz ou da boca ao espirrar, tossir, cuspir, falar ou cantar, e pelo contato direto, como tocar, beijar, ou ter relações sexuais. B. Transmissão indireta. Mediante veículos de transmissão ou fomites, através de objetos ou materiais contaminados, água, alimento, ar, solo. Vetor, um inseto ou qualquer portador vivo que transporta um agente infeccioso desde um indivíduo ou seus excrementos até um indivíduo suscetível, sua comida ou seu ambiente imediato. O agente pode ou não se desenvolver, propagar ou multiplicar dentro do vetor. 2. Transmissão vertical. A. Transplacentária. B. Transovariana. C. Transmamária. F. Portas de entrada no hospedeiro, por onde o agente entra no susceptível. Pele, mucosas, secreções.
trato respiratório, digestivo, urinário, genital. G. Suscetibilidade, situação de uma pessoa ou animal que se caracteriza pela ausência de resistência suficiente contra um determinado agente patogênico que a proteja da enfermidade na eventualidade de entrar em contato com esse agente. Vai depender de fatores genéticos, estruturais e funcionais, como pele intacta e as membranas mucosas, reflexos como a tosse e o espirro, por exemplo, para limpar as vias respiratórias de substâncias nocivas. Mecanismos de defesa são as secreções gástricas, acidez gástrica, o peristaltismo, cílios do trato respiratório, imunidade celular e os anticorpos inespecíficos, deterioração imunológica. Outros fatores como idade, sexo, linhagem, estado nutricional, entre outros. Suscetível é qualquer pessoa ou animal que não possui suficiente resistência contra um determinado agente patógeno que o proteja contra a doença caso chegue a ter contato com esse agente. Depende de fatores genéticos, de fatores gerais de resistência às doenças e das condições de imunidade específica para cada doença. Imunidade é o estado de resistência geralmente associado à presença de anticorpos e citocinas que possuem ação específica sobre o micro-organismo responsável por uma doença infecciosa específica ou sobre suas toxinas. Imunidade ativa, que costuma durar anos, é adquirida naturalmente como consequência de uma infecção, clínica ou subclínica, ou artificialmente por inoculação de frações ou produtos de um agente infeccioso ou do agente morto, vacina. Imunidade passiva, de curta duração, de alguns dias a vários meses, é obtida naturalmente por transmissão materna, através da placenta, ou artificialmente por inoculação de anticorpos protetores específicos, soro de convalescente ou de pessoa imune ou soroglobulina imune humana, soro antitetânico, soro antidiftérico, gama-globulina, etc.